a decisão do ministro Gilmar Mendes de impedir a abertura de impeachment contra ministros pelo Senado pode ter efeito também sobre movimentos sensíveis na Câmara dos Deputados, como a votação sobre o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada e presa na Itália. Antes, os deputados faziam uma avaliação de bastidor de que a rejeição do parecer do deputado Diego Garcia pela absolvição da deputada era iminente. Mas agora a maré parece que mudou, pelo menos nessa semana ainda com os nervos à flor da pele. Não parece que a coisa vai mudar semana que vem, quando a pressão sobre a Câmara também vai aumentar sobre uma PEC para limitar as decisões monocráticas. Bom, diante da decisão do decano, líderes com quem eu conversei de ontem para hoje entendem que a Câmara pode usar o caso Zambelli como recado ao Supremo Tribunal Federal. O relator do processo de cassação contra a deputada Carla Zambelli, vale lembrar, apresentou um parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça, defendendo que, na visão dele, não há certeza de que a deputada coordenou os ataques do sistema do Conselho Nacional de Justiça, contrariando a decisão judicial, que a investigação diz. Após um pedido de vista, o caso vai voltar a ser analisado já na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, porém ainda sem previsão de ser levado a plenário. Por se tratar de uma condenação criminal, assim como no caso do Ramagem, a Câmara entende que não cabe acatar sumariamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas é prerrogativa dos parlamentares decidirem sobre a perda do mandato. Como eu dizia, Ramagem, a gente antecipou também esse movimento. Integrantes da mesa diretora da Câmara acreditam que, assim como o Zambelli, deve ter o caso remetido à Comissão de Constituição e Justiça, a ordem do Supremo Tribunal Federal para a perda do mandato dele. Na avaliação desses deputados, Alexandre Ramagem vai ter mais facilidade de garantir o seu mandato do que Zambelli, né? Porque são duas figuras ali que têm um trânsito diferenciado entre esses parlamentares. Anteriormente, a Câmara já havia votado para trancar a ação contra o Ramagem pela trama golpista, mas teve essa decisão revertida. Outro revés da Câmara junto ao Supremo Tribunal Federal. Gustavo Uribe, é isso. A gente precisa ver se esse vai ser mesmo o formato de recado, porque a gente sabe que existe um corporativismo, mas que interessa a depender da personagem que está sendo julgado. No caso de Zambelli, a gente sempre ouviu que não há a mesma boa vontade com ela do que com outras figuras, como o Alexandre Ramagem, que a Câmara chegou até a votar pelo trancamento da ação. Os líderes estão dizendo que a maré pode mudar, né? Quando veio o relatório do Diego Garcia, a gente ouviu muito pouco de manifestação dos deputados porque acharam que esticou demais a corda. Por ele ser um personagem ali do PL, de oposição, já era esperado que o relatório viesse nesse sentido. Os outros membros da CCJ, sobretudo ali os deputados de centro, ficaram um pouco na surdina, não quiseram colocar a cara a tapa pela Carla Zambelli. Agora eles estão dizendo no bastidor que pode ser uma forma de dar um recado. Mais do que isso, na próxima semana vai ter esse movimento de pressionar a Câmara para desengavetar essa PEC das monocráticas. Um projeto de lei que revê as monocráticas já foi aprovado na CCJ 3 horas depois da decisão de Gilmar. Já está com o Senado Federal e do Senado Federal essa outra reação que a gente deve esperar, que é a reformulação da lei do impeachment a partir do projeto de lei do Rodrigo Pacheco. Agora, tudo muito rápido, Uribe, o que é uma pena, porque são temas muito sensíveis. Se houve uma crítica à decisão do Gilmar Mendes, por ela ter sido tomada de supetão, de maneira rápida, né, breve, sem uma discussão, sem preparar o terreno também com quem competia essa prerrogativa do impeachment, que são os parlamentares, se na visão dos parlamentares houve atropelo, vão fazer da mesma maneira. O que a gente está vendo é cotovelada dos dois lados e os assuntos de interesse da sociedade deixados de lado.
De um lado, a gente teve esse atropelo de Gilmar Mendes, e não pode ser chamado de outra maneira, porque ele poderia ter discutido essa mudança da lei do impeachment no plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque no plenário do Supremo Tribunal Federal, numa presença física, você tem um debate de ideias. Há ministros da Suprema Corte que não concordam com esse posicionamento de Gilmar Mendes e poderiam se posicionar dessa maneira. Por outro lado, você tem o Senado Federal querendo dar qualquer tipo de recado, não importa quais são as consequências desse recado. Carla Zambelli não tem o apoio dentro da Câmara dos Deputados. Carla Zambelli teria, na verdade, um apoio por uma questão de ocasião. Então a gente não está falando se ela cometeu um crime ou não e os deputados vendo que ela cometeu um crime e merece perder o cargo, porque perdeu o decoro parlamentar. Já está presa, né? Não, é uma questão apenas de dar recados. Esse é o problema. E a gente tem 2 semanas, depois começa com o recesso de final de ano. Então pode ser que muitos desses projetos não haja tempo para eles serem votados. E se forem, o Congresso Nacional tem um outro prejuízo. O Supremo Tribunal Federal tem um plantão de final de ano. Então, qualquer decisão tomada pode ser considerada inconstitucional no plantão de final de ano e o Congresso Nacional não pode nem votar de novo. Só se o presidente do Congresso Nacional chamar uma sessão extraordinária. Mas aí os deputados e senadores, minha gente, já estão na Europa e na Disney. Não vão querer voltar para voltar para votar. Então, é um cenário que poderia ser resolvido caso as decisões no Brasil fossem amadurecidas e não tomadas pelo fígado.